E aí, Nayara, você tá bem? Tá tudo bem, sim, e com Graças a você? Deus, tudo em ordem como sempre, tudo certo. Gente, Nayara é minha aluna. Nayara é minha aluna Uhum. e eu convidei Nayara para ela estar aqui hoje, porque ela tem coisas para nos contar sobre a relação dela com o espanhol e sobre a mudança na vida dela, e o espanhol tem a ver com essa mudança, né, Nayara? Conta uma coisa, você trabalhava antes numa grande multinacional. Foi seu primeiro emprego? Não, não foi meu primeiro emprego. E eu consegui entrar porque eu tive uma indicação boa, era um projeto grande, precisavam de muitas pessoas. Para um projeto que não precisava de nenhuma língua na época, mas foi aí que eu me deparei com o meu primeiro problema, na verdade, de não falar nenhuma língua estrangeira, que foi ingressar em uma multinacional. O meu trabalho de dia a dia não precisava, na verdade, que eu tivesse esse conhecimento de línguas estrangeiras. Porém, todos os outros trâmites dentro da empresa, tudo que eu precisava fazer dentro da empresa, necessitava de uma língua estrangeira porque não era uma empresa brasileira, então já começa por aí. Lá dentro era executado em outras línguas, e à medida que eu fui evoluindo dentro da empresa, né, que eu fui mudando de cargo, foi se tornando cada vez mais necessário. E a gente tem uma mania chata de achar que não precisa das coisas, que pode deixar em segundo plano, principalmente línguas. A gente fala, ah, não estou precisando disso agora, então vou fazer um outro curso de tal coisa e deixar isso aqui um pouco para depois. Ah, vou fazer um outro curso de não sei o que e deixar isso aqui para depois. E esse ir deixando para depois e deixando para depois me foi cobrado recente, né? Desde quando eu entrei lá, eu comecei a sentir falta, na verdade, de não ter uma língua estrangeira no meu currículo. Entendi. Nayara, e assim, então, se a gente for parar para pensar também, pelo que você está me contando, a sua formação é de engenheiro ambiental. Você tem uma formação de uma universidade. E essa formação, ela não foi assim Sim. decisiva, digamos, para você conseguir o seu emprego. Ou seja, foram cobradas de você outras habilidades e a língua estrangeira foi uma delas. E língua estrangeira é um processo. A gente não Com aprende de certeza. um dia para o outro. Não aprende do dia para o outro. E, na verdade, essa questão de empurrar com a barriga é importante até por isso. Na época de faculdade, eu já tive um pouco de dificuldade, porque, querendo ou não, quando você ingressa em uma faculdade, você já teve ali o inglês e o espanhol, em alguns casos, como língua opcional no ensino médio, até para fazer o vestibular mesmo. Então, quando você entra numa faculdade, pelo menos aqui eu ingressei, a ideia dos professores é que, pelo menos uma noção intermediária, todo mundo ali teria de 3, 4 anos de estudo daquela língua. Então, as minhas dificuldades também começaram lá atrás, na época de faculdade, quando eu tinha que ler algum artigo de alguma outra língua. Na época não tinha o Google Tradutor, que hoje é uma ferramenta que todo mundo usa. Então, assim, lá na faculdade eu já vi a necessidade de começar a estudar uma língua estrangeira. E aí comecei por lá, durante o meu tempo de faculdade, eu comecei já a estudar uma língua estrangeira e começava, parava. Quando eu entrei nessa multinacional que eu falei, opa, agora tá na hora de seguir porque realmente é necessário Uhum. aqui dentro. E para a vida profissional como um todo, né? Já vinha de uma dificuldade, já há muito tempo eu falei, agora ou nunca. Entendi. Nayara, eu quero te fazer duas perguntas que eu acho que encaixam bem aí nesse panorama que você está me apresentando. Primeiro, uma não é nenhuma pergunta, é uma coisa que eu queria que você falasse, que eu acho que é super importante nesse momento que a gente está, nesse momento da nossa conversa, porque quando a gente fala assim, olha, eu convidei a Nayara porque a vida dela teve uma mudança drástica e essa mudança aconteceu por causa de uma língua estrangeira. Não vamos falar nada por enquanto, mas por conta de uma língua estrangeira. E aí as pessoas, quando a gente fala dessa possibilidade de uma língua estrangeira, fala dessa necessidade no mercado de trabalho, todo mundo pensa, ah, é Rio e São Paulo. Onde você mora? Você mora no Rio, em São Paulo? A multinacional que você trabalhava é no Rio, é em São Paulo? Onde é que você está, Nayara? Eu estou em Belo Horizonte, trabalhava numa multinacional em Nova Lima, que é uma cidade vizinha, e não estamos em São Paulo, estamos em Minas Gerais. Não estamos no Rio também.
E é um mercado que vem crescendo muito por aqui, né, Lu? Principalmente nesse pedacinho de Nova Lima, nós temos várias multinacionais próximas a essa que eu trabalhava anteriormente. Não só, não só essa, como várias outras e uma colada na outra. A gente tem a falsa sensação de que as coisas aqui dentro só funcionam em Rio e São Paulo, mas não, gente. Eu acho que o mercado ele está evoluindo muito. Por mais que a gente tenha passado por esse momento de pandemia que deu uma quebrada, né, na nossa evolução, mas as empresas estão conseguindo clientes aqui próximos, né, não só no Brasil como nos países próximos, e são países em que as pessoas falam espanhol. Então, está crescendo, gente. O mercado está crescendo, tem muita empresa grande vindo para cá e não estão se concentrando mais só em Rio e São Paulo. Você trabalhava na mesma empresa onde hoje eu ainda trabalho. Mas você é bem mais antiga, você era mais antiga. Isso. Nessa empresa do que eu. Sim. E eu fui chamada para dentro dessa empresa por quê? Por uma necessidade específica da empresa. Eu queria que você contasse um pouco o que você via dentro da empresa com relação a isso. O que a empresa precisou fazer? Qual era o problema maior da empresa? Conseguir gente que fale idiomas. Pessoas, sim, pessoas que falam idioma no mercado. Então, começou uma demanda alta de projetos dentro da empresa que precisavam de línguas diferentes. Então, normalmente era o inglês e a gente tinha uma gama de funcionários que falavam inglês e veio a necessidade de funcionários que falavam espanhol, porque a empresa fechou um projeto na época, grande também, com uma empresa que era de fora e precisava de pessoas que falavam espanhol. Então, a gente foi atrás do mercado tentar conseguir essas pessoas e não conseguimos. Conseguimos pouquíssimas pessoas. Para mais engraçado é que a gente conseguiu muita pessoa que era de fora e que estava aqui no Brasil sem capacitação e que a gente contratou da mesma maneira porque precisávamos de pessoas que falavam espanhol. Então, tinha muita gente, tinha muitos colombianos, que eu me lembro, Venezuelanos. acho que tinha os chilenos também, venezuelanos, e isso são pessoas que não tinham capacitação, mas que a empresa acabou absorvendo pela necessidade de conseguir pessoas que falavam a língua. A Lu entrou, né, na empresa nessa época, que foi quando a empresa tentou conseguir no mercado pessoas que falavam espanhol e não conseguiam. Então ela levantou, acendeu o sinalzinho vermelho e falou: opa, vamos capacitar as pessoas que estão aqui dentro também, porque vão vir mais projetos, a gente vai precisar de mais pessoas. E aí contrataram a Lu para dar aulas de espanhol dentro da empresa. A empresa teve que criar, dentro dela mesma, o seu mercado de pessoas, de trabalhadores capacitados. Ela precisou capacitar os seus próprios funcionários e buscar, porque ela não achava fora, no mercado externo. E isso é muito interessante. Como que o espanhol está crescendo e como assim? Gente, eu só dou aula de espanhol, eu não dou aula de inglês. Então eu fico full time nessa empresa. Então eu tenho 10 turmas. É muita gente que a gente está capacitando. É porque a necessidade é alta, a demanda é alta e cada dia aparecem mais e mais projetos e fecham novos contratos com a necessidade do espanhol. Na verdade, às vezes a pessoa foi contratada não pela formação dela acadêmica, ela foi contratada pela capacidade de falar um idioma ou a capacidade de liderança, que é algo também super importante, né? Sim, a capacidade de trabalhar em equipe e a capacidade de liderança. E aprender um idioma estrangeiro, gente, eu sempre falo isso, eu sei que tô sendo chata, mas não é chatice, juro pra vocês. É muito importante. Quando você aprende a falar um novo idioma, você entende o outro melhor, você entende a outra cultura melhor, você consegue enxergar o outro como ser diferente de você. Então você consegue trabalhar melhor, né, Nayara? Entender melhor e trabalhar melhor em equipe. Então eu acho que falar idiomas é uma das habilidades mais importantes que a gente precisa desenvolver. Você já viajou para outros países, que eu sei, inclusive de fala espanhola. Já viajei e tive alguns problemas também por não falar fluentemente, mas pior do espanhol, o brasileiro achar que fala espanhol.
Porque a gente não estuda espanhol e acha que fala espanhol, acha que do mesmo jeito que a gente tem a facilidade de entender o que eles falam, que eles têm a mesma facilidade em nos entender, mas eles não têm. Então, quando a gente sai do Brasil e tenta e fala, ah, não, vamos para um lugar que fala espanhol porque vai ser super fácil e tal, que não sei o quê. Na hora que a gente chega lá e tenta falar alguma coisa e ninguém te entende, que você fala, Não é bem opa, assim. não é bem assim. Não é bem assim, né? Exato. Muito Não bom. é, E não é. esse tipo de experiência é muito interessante da gente escutar, que mostra que realmente a gente precisa ter cuidado, né? A gente não pode achar que qualquer embromation vai Sim. resolver a questão, porque não vai resolver. E aí, Nayara está lá bonitinha, trabalhando numa multinacional, onde ela tinha uma equipe que ela coordenava, né, clientes que ela atendia, usando o inglês, trabalhando muito nessa multinacional e tendo uma carreira promissora. Nessa minha trajetória dentro dessa empresa, eu fui promovida 2 vezes. Foi promovida, assumiu mais responsabilidade, assumiu muito mais atividades, e aí, de repente, aparece no mercado uma oportunidade de trabalho. Foi de mudança de trabalho. E de repente ela manda uma mensagem para a Lu. Lu, achei uma vaga que tá pedindo espanhol fluente. O que você acha? Aí a Lu me responde: seu espanhol ainda não tá fluente, mas se candidata, porque não tem pessoas no mercado. E às vezes, por isso, por não estar encontrando pessoas, eles podem optar por você que não tem o espanhol fluente, mas que está em processo de aprendizado. Aí eu falei, será? Me candidatei e E passei. E agora caem uns cabelos aqui a mais, porque, né, eu tenho que conversar espanhol o tempo inteiro e fico morrendo de medo de estar falando alguma coisa errada, morrendo de medo de estar entendendo errado o cliente. Então, cada vez que eu passo a mão aqui, ó, cai um tufo de cabelo. E eu falo, Lu, pelo amor de Deus, me ajuda. tô ajudando, estamos resolvendo. Tá. Estamos resolvendo, mas foi uma mudança drástica, né, Nayara? Quer dizer, não foi só uma questão de uma escolha de um salário diferenciado, não foi só o salário, foi toda uma conjuntura de uma nova Mudou tudo. oportunidade. O que é que teve de mudança? Você mudou, por exemplo, de área? Você saiu de uma empresa que é multinacional, foi para uma empresa pequena ou não? Também a outra multinacional? É uma multinacional um pouco menor, na verdade. Ela tem uma sede, se eu não me engano, na Colômbia. Não tenho certeza, mas é bem menor do que a outra empresa que eu trabalhava. E foi uma mudança total, porque quando eu fui candidatar, como eu disse, eu mandei uma mensagem para a Lu e falei, Lu, tá pedindo espanhol fluente. O meu espanhol não é fluente. O que que você acha? O que que eu coloco no meu currículo? Qual que é o nível de espanhol que eu coloco no meu currículo? Que eu já nem sei mais em qual nível que eu tô. E aí, ela me ajudou, me falou qual nível que eu tinha que colocar no currículo. Eu mandei e falei, o máximo que vai acontecer é eu ter que fazer uma entrevista em espanhol. E mandei. E aí me chamaram para uma outra, na verdade me chamaram para uma outra função dentro da empresa. E enquanto eu estava conversando com o recrutador, ele olhou meu currículo e falou: peraí, mas você estuda espanhol? Eu falei: eu estudo espanhol. Aí ele: eu tô vendo aqui que você estuda há quase 2 anos e tal, que não sei o que. Eu falei: ele: eu tenho uma outra vaga que eu preciso de uma pessoa que fale espanhol. Eu estava te entrevistando, nem era para essa vaga, mas então, vamos conversar aqui um pouquinho para ver como que tá seu espanhol? E aí nessa ele conversou um pouco comigo e falou: tá tudo bem. Eu queria uma pessoa que falasse espanhol fluente, mas como a gente não está encontrando, eu acho que eu vou te encaixar nessa outra vaga e à medida que você for aprendendo, a gente vai te deixando mais sozinha, entre aspas, né? Em reuniões, nessas coisas do tipo. Então, eu acabei sendo contratada para uma outra vaga a qual eu não estava me candidatando, não porque eu falava espanhol, mas porque eu estava estudando espanhol. No mercado não tinha alguém para preencher essa vaga. Então, é difícil, eu confesso, está sendo um desafio muito grande. Tem dia que eu entro na aula com a Lu 7 horas da manhã, com aquela cara assim, eu acho que eu vou desistir, acho que eu não vou dar conta, e ela começa, aí a aula vira uma terapia, a aula vira uma terapia de não, você vai dar conta sim, não vai dar tudo certo sim, calma que vai dar certo. Mas
É o processo de aprendizado, gente. É o processo de desenvolvimento, é o que a gente está disposto a enfrentar, na verdade. Acho que é acima de tudo. Mostra a importância de eu ter estudado, ainda bem que eu já estava fazendo aulas há quase 2 anos, que eu já estava avançada nesse nível, senão provavelmente eu teria perdido essa oportunidade. Eu poderia ter sido contratada na empresa, mas para um outro processo para o qual eu não estava tão empolgada assim. Então acabou que eu fui para um nível dentro da empresa agora que era na minha área já de atuação, que era a área de suprimentos, e estou nesse projeto tentando falar espanhol o dia inteiro, conversando com o cliente e correndo atrás, que é o mais importante.